E aí, o vídeo de hoje vai tocar em um assunto muito importante: a confiança. Qual foi a última vez em que você se sentiu extremamente confiante? Aquela sensação ótima de enfrentar um desafio com convicção de suas habilidades. Aquele sentimento maravilhoso em reconhecer suas capacidades e aceitar que mesmo que algo dê errado, não vai ser o fim do mundo. Isso tudo é autoconfiança. A convicção da sua própria capacidade de realizar algo e a confiança nas suas próprias habilidades faz com que você se sinta bem. Sua linguagem corporal muda, suas expressões faciais mudam, fazendo assim com que seja liberado alguns hormônios e neurotransmissores que aumentam cada vez mais essa confiança. No vídeo de hoje, eu vou te apresentar a mentalidade que vai acabar com a sua insegurança. Aquele sentimentozinho chato de incapacidade, sabe? Então, pega o seu caderno e a sua caneta e não se esqueça de escrever e aplicar os insights que você tiver nesse vídeo. Lembre-se, o sentimento passa e a sua memória também, mas aquilo que é escrito é eternizado, e aquilo que é posto em prática se torna sua nova realidade. Por isso, antes mesmo de começar com o conteúdo, vai lá e busca suas ferramentas, mestre, e anota bem o que eu tenho para te dizer. Bom, a autoconfiança, como eu já disse na introdução desse vídeo, ela é a convicção da sua capacidade da realização de algo em específico. Então, quando a gente pensa em alguém confiante, logo a gente já pensa em alguém andando tranquilamente, com uma comunicação fluida, falando lentamente, com a cabeça erguida. Esse é o tipo de pessoa confiante que a gente já vem à mente em relação a quando a gente pensa uma pessoa confiante. Vem essa imagem na nossa mente, certo? E é exatamente isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Como ser mais confiante, Eric? Como fazer para não me sentir inseguro ou tímido? Beleza, vamos lá. A primeira coisa que você deve colocar na sua mente é que ser inseguro ou ser tímido é algo que não existe, tá? Tanto a timidez quanto a insegurança, eles são estados de consciência. Então vamos lá, você não é inseguro ou tímido. Você está inseguro ou tímido, é algo que você fica. Então é algo que você fica em determinada situação. Então você fica inseguro ou fica tímido em determinada situação. Ou melhor, ficava, né? Porque depois desse vídeo eu vou te dar algumas dicas e aí você consegue começar a tratar isso aí. Então, insegurança e timidez são problemas emocionais e como qualquer problema emocional, você tem que resolver procurando a causa disso, aonde que é a raiz desse problema, tá? Então, quando você fica inseguro? Com quem? A que momento, em que instante, em que tipo de lugar você fica inseguro? Em que situações você fica inseguro? Então essas são perguntas que você mesmo tem que responder para você conseguir resolver esse problema de insegurança que você tem. Eu vou te dar um exemplo em relação à minha pessoa. Há alguns anos atrás, eu tinha insegurança em relação a conversas em grupo. Então, se eu tivesse um grupo de pessoas, essas pessoas estavam conversando normalmente, tipo assim, trocando uma ideia mesmo, coisas do cotidiano. Eu não conseguia conversar com essas pessoas, eu era sempre o que menos falava na roda. E se fossem pessoas da mesma idade que eu, aí eu evitava mais ainda conversar. Se tivesse uma menina bonita ainda no meio, aí esquece, eu ficava tímido demais, eu ficava mudo. Eu era o fantasma ali no grupo. Então nessa situação em específico, eu ficava mais inseguro em relação à minha comunicação. Quando eu estivesse num grupo de pessoas, principalmente da minha idade, ou que tivesse garotas no grupo, eu sempre ficava mais tímido e evitava de conversar nessas rodas de pessoas. Agora, se fosse um assunto em específico, que não é algo do cotidiano, eu até conseguia conversar, ou com pessoas mais velhas eu também conseguia conversar, então era um bloqueio mesmo que eu tinha, que hoje eu já resolvi. Vamos dar mais um exemplo aqui, agora contando uma historinha para ficar mais fácil. Vamos imaginar agora um aluno do ensino fundamental, o nome desse aluno é Bruno. O Bruno sofre da mesma insegurança que eu sofri alguns anos atrás, ele tem medo de conversar em grupo, principalmente quando tem pessoas da mesma idade que ele. A professora está falando de um assunto que Bruno gosta muito e ela está lá dando aula e está dando exemplos com filmes da Marvel. Ela está falando sobre filmes da Marvel e o Bruno está super empolgado.
mas ele não demonstra isso porque ele não quer chamar atenção, até porque ele tem esse bloqueio, essa insegurança de chamar atenção perto de pessoas da mesma idade que ele. A cada palavra que a professora fala sobre o Homem de Ferro, que é o herói favorito do Bruno, o Bruno fica cada vez mais empolgado, mas ele não demonstra isso porque ele simplesmente tem muito medo, muita vergonha de demonstrar isso. E aí a professora começa a falar da inteligência de Tony Stark e como que seria legal se existisse alguém igual a ele no mundo de verdade. E o Bruno, quase que em transe, balança a cabeça sutilmente, confirmando com a professora. Então a professora vai lá e lança uma pergunta para a classe. Quem aqui gostaria de ser igual ao Homem de Ferro? Quem aqui gostaria de ser inteligente igual ao Tony Stark? E pelo um pico de dopamina, um pico de adrenalina no seu sangue, Bruno levanta a mão quase que automaticamente. E quando o Bruno levanta a mão, a professora dá um sorriso para ele, sabendo do quão vergonhoso o Bruno era, e dá um sorriso para ele, confirmando mais ainda que ele fez a coisa certa em levantar a mão e expressar a opinião dele sobre aquele assunto. Bruno estava muito contente por ter levantado a mão, quando de repente veio uma voz do fundo da sala dizendo: Homem de Ferro, o Bruno tá mais pro esmigo do Senhor dos Anéis. E aí, toda a classe começou a dar risada. E toda aquela empolgação e aquela felicidade que o Bruno estava sentindo em relação àquilo, de falar sobre o Homem de Ferro e de expressar a opinião dele sobre ele querer parecer com o Tony Stark, virou puro medo, tristeza e arrependimento. E reforçou mais ainda na mente do Bruno de que ele estava certo em ter medo de falar em público com pessoas da mesma idade que ele. Reforçou mais ainda o bloqueio emocional que Bruno tinha em relação à comunicação dele. A mente de Bruno, nesse momento, colocou mais uma programação mental em seu subconsciente. Nunca mais fale em público, isso vai fazer mal para você. E assim, Bruno seguiu sua vida com mais um bloqueio emocional. Até o dia de hoje, você pode ter vivido como um cachorrinho da sua mente. Um pet que constantemente é adestrado para ser obediente à sua programação mental. Mas deixa eu te contar um segredo, mestre. Você não é a sua mente. Todas as vezes que essas inseguranças aparecem, sua mente faz de tudo para te manter na linha. Ela conta histórias do seu passado e sempre aumenta o verdadeiro significado daquilo. Se você tem medo de falar em público, sua mente sempre vai jogar sujo nas suas fraquezas para que você nunca tenha coragem de falar em público. Ela aponta os acontecimentos passados relacionados ao seu medo de maneira que você acredite que enfrentar aquilo é impossível. Mas ela só faz isso porque ela sabe que é você quem está no comando. Sua mente não toma nenhuma decisão sem sua aprovação e por conta disso, ela desenvolve cada dia mais várias artimanhas para te parar, tais como traumas e inseguranças. E não entenda mal a sua mente, ela só está tentando te proteger. Assim como uma mãe que mima seu filho e não quer que ele vá sozinho para a escola por medo do que pode ou não acontecer com ele, sua mente te mima e te conforta para que você ache que está tudo bem em não enfrentar os seus medos. Ei, cara, não faz isso não fala em público não, cara. Você não nasceu pra isso. Lembra daquela vez que você foi humilhado? Quer que isso aconteça de novo? Fica quietinho aí na sua. É muito mais confortável. Ame o desconforto. Olha, eu não tô te falando aqui pra você se tornar um masoquista. O foco aqui é na sua evolução. Então, se você precisa melhorar algo, tenha em mente que o desconforto vai ser o seu companheiro nessa caminhada. Seja você o adestrador de sua mente e não o contrário. Quando ela te disser: ei, cara, não faz isso não fala em público não, cara. Seja você a pessoa que vai dizer: calma, amiguinho, quem manda aqui sou eu. Só porque você tentou me impedir, eu vou fazer isso. Cada dia mais. Só porque você tentou me parar, eu vou te colocar no desconforto. Quando você coloca sua mente no desconforto constante, ela não tem nenhuma escolha a não ser se adaptar. Quando ela entende que essa vai ser sua nova realidade, a única coisa que ela pode fazer é fugir com suas inseguranças para longe de você. E cada vez que você evolui, mais as suas inseguranças vão fugindo de você.
Cara, tipo assim, eu gosto de fazer uma analogia muito legal em relação à insegurança, que é um prédio. Imagina um prédio e esse prédio é a sua vida, beleza? E para você vencer na vida, chegar nos objetivos que você quer, você tem que subir andares nesse prédio. Então, mais alto que você tiver, maior o nível de realização que você tem em relação aos seus objetivos. Agora imagine o seguinte, o porteiro do prédio, ele também é um segurança. E ele é um cara muito chato. Vamos supor que o nome dele é Douglas. Desculpa aos Douglas aí que estiver em casa, mas eu vou colocar Douglas como exemplo aqui nessa analogia. O nível 1 é onde você começa, aí você tem que ir para o nível 2, que é onde você está melhor naquilo que você almeja em relação ao seu objetivo, e cada degrau é uma tarefinha. E aí quando você chega para pisar no primeiro degrau para subir para o segundo andar, vamos colocar essa analogia, esse porteiro que também é o segurança, o Douglas vai estar lá na escada. E aí o Douglas sabe tudo o que aconteceu na sua vida até agora. E ele vai começar a te jogar inseguranças, ele vai começar a te jogar o que você fez de bom, o que você fez de ruim, o que você não conseguiu fazer, às vezes que você desistiu dos seus objetivos. E ele vai começar a jogar tudo isso no intuito de fazer com que você desista. E ele coloca assim, o Douglas vai lá e fala pra você, se você subir essa escada, tudo aquilo que você sofreu vai aumentar cada vez mais. Então aquela vez que riram de você dentro da sala de aula, colocando lá aquela história do Bruno que eu tinha te contado, vai aumentar mais aquilo, entendeu? Vai acontecer de novo se você tentar combater. Não faça isso. E aí vamos supor que você cria coragem e vai lutando contra o Douglas e não vai se importando com o que o Douglas está falando de você e o que pode acontecer, e você consegue subir no segundo andar. Você subiu todo o degrauzinho, mesmo com o Douglas te xingando, mesmo com o Douglas tentando fazer você parar, você vai lá e consegue chegar no segundo andar. Agora o que acontece é o quê? O Douglas vai sair correndo e ficar no primeiro degrau da escada para o terceiro andar. Então nessa analogia de subir em relação a um prédio, com a sua vida sendo o prédio, cada andar do prédio representando uma fase da sua vida que você tem que evoluir para chegar em outro patamar, o Douglas sempre vai estar te enchendo o saco. Então a insegurança sempre vai encher o seu saco. A insegurança sempre vai estar lá para tentar te fazer parar e você tem que lutar com ela diariamente. Então, o desconforto de ouvir o Douglas falando na sua mente vai ser constante, o Douglas sempre vai estar lá. Você tem que aprender a lidar com o Douglas, você tem que aprender a lidar com essas inseguranças e amar o desconforto, porque o desconforto do Douglas falando no que você não consegue no seu ouvido é algo que vai estar constantemente com você. E quando você aprende a combater com isso e lidar com essas inseguranças que aparecem e você ama o desconforto, você está em um novo patamar. Porque o desconforto nada mais é do que a falta de prática. Você se sente inseguro em relação a algo porque você não tem prática com aquilo. Quando você pratica algo o bastante, você não se sente inseguro, porque você sabe, você tem a convicção da sua realização em relação àquela habilidade. Então, de tanto você subir degrau e tanto ouvir o Douglas falando no seu ouvido, você percebe que o Douglas falando no seu ouvido não tem nada a ver, porque você vai conseguir chegar no próximo andar se você tiver convicção naquilo que você está fazendo e naquilo que você precisa aprender para subir para o próximo nível. Você nunca vai ver um jogador de basquete, vamos colocar o basquete como analogia aqui, entrando de cabeça baixa. Se ele entra de cabeça baixa, e quer dizer que ele está inseguro, certo? Tipo, vamos colocar o Kobe Bryant em relação a isso. O Kobe Bryant ele é uma pessoa super confiante da habilidade dele. Por que ele é confiante? Porque ele fez muito aquilo, ele treinou muito. Então quando você treina, você tem uma confiança em relação ao que você está fazendo. Entende? Tipo, eu fiz isso tantas vezes que eu tenho confiança de que eu consigo fazer isso. Eu não preciso me preocupar, não preciso ter medo em relação ao que vai acontecer, porque eu já fiz isso várias e várias vezes. Então, se você for pular de paraquedas hoje e você nunca fez isso, seu coração vai estar assim, ó. Porque você nunca fez aquilo. Mas e o cara que está lá junto com você? O instrutor de paraquedismo, que é o cara que segura atrás, aqui, né? Que você não consegue pular de paraquedas a primeira vez sozinho, né? Sempre vai ter alguém te segurando, alguém que vai junto com você. Aquele cara não tá mais com medo, por quê? Porque ele já fez aquilo milhares de vezes. Então isso é amar o desconforto, é você chegar naquelas coisas que te fazem te sentir inseguro e você falar, cara, eu vou fazer isso cada dia mais porque eu sei que isso vai me levar pro próximo andar do prédio. Então, Douglas, fica quietinho aí que aqui é eu que mando. É isso que você tem que fazer. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo sobre
autoconfiança, um vídeo sobre insegurança e como bater em segurança. Deixa um like nesse vídeo, ativa o sininho de notificações e coloca o seu comentário aqui embaixo. E em relação a essa analogia que eu fiz do prédio, eu não lembro quem foi o autor dessa analogia, não fui eu que inventei isso, tá? Então se vocês souberem quem foi o autor dessa analogia, coloca aqui que eu vou colocar aquele coraçãozinho na pessoa que colocar aí e me fazer lembrar quem foi o autor disso, porque eu realmente não consegui lembrar. Então deixa um comentário aí, o que você achou do vídeo. Não se esquece de me seguir no Instagram lá, Dias Eric. Eu vou deixar aqui na tela passando o nome no Instagram, para você me seguir lá no Instagram. Então me segue lá no Instagram também para acompanhar meus stories, acompanhar mais dicas que eu passo bastante lá no Instagram. É algo mais pessoal no Instagram, né? É um contato mais direto que eu vou ter com vocês. E aí vocês podem me mandar dúvidas, essas coisas também. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!